Olá, amigos. Nossa aula de hoje vai tratar sobre prescrição. O conceito geral de prescrição que a gente vai examinar em primeiro lugar é do Código Civil. Depois nós vamos particularizar para o direito do trabalho, tudo bem? Lá no Código Civil, esse conceito geral a gente vai encontrar no artigo 189, tá? E vejam só, como é que a gente pode identificar? O Código Civil diz assim: violado o direito, nasce para o seu titular a pretensão, que se extingue pela prescrição. Então é isso, daí está o conceito. Vejam só, a prescrição é a extinção da pretensão. Quando um direito é violado, só começa a correr quando o direito é violado e vai se extinguir essa pretensão depois que houver decurso de um prazo legal. Agora, o que é essa pretensão? É a exigibilidade. Alguém me devia uma quantia, não me pagou no prazo, eu posso exigir. Eu tenho a pretensão, mas se eu nada fizer no prazo que a lei prevê e que varia para cada caso, vai o meu direito ser afetado, minha pretensão vai ser extinta pela prescrição, tudo bem? Mas nós devemos fazer uma distinção. Nós podemos falar em pretensão condenatória quando o que eu quero é que a outra parte seja condenada a cumprir uma prestação em meu favor. Nós podemos falar em pretensão constitutiva quando eu quero criar uma situação jurídica nova ou desconstituir uma situação jurídica que existia. E eu posso falar em pretensão declaratória, quando eu quero apenas que o juiz declare que um documento é falso, que houve determinado fato jurídico, etc. Vejam só, a prescrição se refere à pretensão condenatória, tá? Então, quando o que o autor da ação, o titular do direito violado pretende, é que a outra parte seja condenada, é nesse caso que o prazo vai ser prescricional. É porque quando a pretensão for constitutiva, nós já vamos chegar na decadência. Quando o que se pretende é criar uma situação jurídica nova, constitutiva, ou desconstituir uma situação jurídica que já havia, eu tenho prazo decadencial e não mais prazo prescricional. Os casos típicos que aparecem em prova de concurso público ou exame de OAB quanto a prazo de decadência são inquérito para apurar falta grave, a súmula 62 do TST e a súmula 403 do Supremo Tribunal Federal, ambas mencionam que o prazo para ajuizar esse inquérito é de decadência, aquele prazo de 30 dias quando o empregado vem a ser suspenso. Da mesma forma, o prazo para ajuizar a ação rescisória depois de trânsito em julgado é um prazo decadencial, ok? Então falamos na pretensão condenatória, prescrição. Na pretensão constitutiva, decadência. E quando a pretensão for declaratória, eu não tenho prazo algum. Eu não tenho prazo nem prescricional e nem decadencial. E o caso típico no direito do trabalho é o da anotação da carteira de trabalho, porque na verdade anotar a carteira é tão somente declarar que houve o contrato, e nesse caso o artigo 11 da CLT diz que não corre nenhum prazo e nem prescricional e nem decadencial. Mas é bom alertar o seguinte: é possível a qualquer tempo a ajuização para anotar a carteira, mas é só para isso. Essa anotação, se já houve o prazo prescricional das demais parcelas, essa anotação não pode servir para cobrar do empregador FGTS, 13º, é exclusivamente para anotar a carteira. Só essa finalidade, tudo bem? Pois bem, ainda lá do Código Civil, nós podemos extrair a regra de que a prescrição pode ser alegada pela parte a quem aproveita em qualquer grau de jurisdição. Isso está lá no artigo 193. Mas atenção, importante, o TST complementa essa informação na súmula 153, dizendo o seguinte: é qualquer grau de jurisdição, mas da instância ordinária. Não é possível alegar a prescrição pela primeira vez na instância extraordinária. De modo mais prático e mais concreto. Veja, vamos supor que você é advogado da empresa, da reclamada. Na contestação, você pode, eu diria até que deve, alegar a prescrição. Se você não o fez, ainda há uma chance. Ao interpor recurso ordinário, nas razões do recurso ordinário, você pode alegar a prescrição. Agora, se você não fez até então, acabou-se. Ao recorrer de revista para o TST, não é mais possível alegar essa prescrição. Ela não pode ser alegada pela primeira vez na instância extraordinária. Tudo bem? E nós vamos falar em seguida sobre essa questão do impedimento
da suspensão e da interrupção da prescrição. Vejam só, o impedimento e a suspensão devem ser examinados de uma só vez, porque na realidade os motivos que impedem ou suspendem a prescrição, eles se confundem. São os mesmos motivos, os mesmos fatos, as mesmas causas que impedem ou suspendem. E qual é a diferença? É que quando essa causa que não deixa o prazo correr ocorre antes do prazo de prescrição começar, eu chamo de impedimento. Quando essa causa ocorre depois que o prazo de prescrição já havia começado, eu chamo de suspensão, mas a causa é a mesma, ou as causas são as mesmas. Por exemplo, imagine, um amigo, o seguinte: o credor se ausenta do país por motivo de serviço público, que é um caso durante o qual o prazo de prescrição não corre, artigo 198 do Código Civil. Pois bem, se, digamos, a dívida não estava vencida, quer dizer, nem havia ainda começado a correr o prazo de prescrição, e o credor já se ausentou do país, o prazo nem começa a correr. Eu digo que houve impedimento. Agora, a dívida já estava vencida, o prazo prescricional já havia começado a correr. Nesse momento, o credor se ausenta do país por motivo de serviço público. Nesse caso, eu digo que há suspensão. O prazo que já havia começado, suspende. E quando cessar a causa, quer dizer, quando esse credor retornar, esse prazo continua apenas pelo que faltava. Ele não volta para o início. Já no caso da interrupção, o que vai acontecer? Normalmente é uma medida do credor, eventualmente do devedor, mas normalmente é uma medida do devedor ligada ao recebimento da dívida. Ele ajuiza a ação de cobrança, ele protesta, ele habilita o crédito em concurso universal de credores, enfim, é uma medida do credor com o sentido de receber o que lhe é devido. Esses casos interruptivos estão listados no artigo 202 do Código Civil. E vejam só, a interrupção, quando cessa a causa que interrompeu a prescrição, o prazo recomeça a correr do início, tá? Não é como na suspensão, que ele apenas continuava. Aqui, ele volta para o início. E, além disso, tem mais uma observação importante. A interrupção só pode ser feita uma única vez. Tudo bem? Visto isso, nós podemos agora particularizar para examinar a prescrição no direito do trabalho, chamando a atenção para algumas regras peculiares que vão funcionar ao lado, em paralelo com aquelas do Código Civil. Vejam, a primeira delas: não corre prazo de prescrição contra trabalhador menor. Eu vou encontrar essa regra lá na CLT, artigo 440. É, portanto, o caso de impedimento. O prazo nem começa a correr, tá? Quando se trata de trabalhador menor. Mas chama a atenção do amigo: o prazo não corre contra o trabalhador menor. Mas vamos supor, amigo, que seja um trabalhador maior que morreu e deixou herdeiro menor. Aí o prazo corre nos moldes do Código Civil, tudo bem? O prazo que não corre é quando o próprio trabalhador é o menor. Menor para a CLT, só para nós recordarmos, é aquele trabalhador que tem de 14 a 18 anos. Então, retomando, não corre prazo contra o trabalhador menor, mas quando se trata de herdeiro menor do trabalhador, o prazo é nos moldes do Código Civil, tudo bem? Bom, um outro caso que eu tenho, que é específico aqui do processo de trabalho, um caso de suspensão, para ser mais preciso, é quando o empregado apresenta reclamação perante a comissão de conciliação prévia. Nesse caso, o prazo fica suspenso e só vai recomeçar a correr após a tentativa frustrada de conciliação, se já foi designada, ou depois de 10 dias. Eu encontro essa regra lá no artigo 625G da CLT. Tudo bem? Mas vejam, é claro que aqui também tem cabimento às hipóteses previstas no Código Civil. Por exemplo, o sujeito que era empregado teve alguma parcela que não lhe foi paga, começou a correr prazo prescricional. Só que ele ingressou no serviço público, fez concurso, passou a ser servidor público e se ausentou do país a serviço público. Ora, é evidente que por aplicação lá do Código Civil, o prazo prescricional será suspenso. Ou seja, além dessas regras peculiares que nós encontramos na CLT, nós vamos, claro, aplicar também aquelas lá do Código Civil, ok? Bom, com relação à interrupção, caso peculiar do processo de trabalho,
basta o ajuizamento da reclamatória, tá? O TST diz isso na súmula 268. Mesmo que seja arquivada a reclamação, o empregado não compareceu à audiência inaugural, pouco importa. O simples fato dele ter ajuizado já interrompe a prescrição. Mas atenção, amigo, interrompe apenas em relação àquelas parcelas que ele colocou, ele pediu na petição inicial. Se na petição inicial ele pleiteava horas extras e aviso prévio, em relação a isso está interrompida a prescrição. Mas se ele não pleiteava 13º, não houve interrupção com relação ao 13º, ok? No processo trabalho, da mesma forma que lá no direito comum, a prescrição só se interrompe uma vez, regra que se encontra, já foi mencionado, no artigo 202 do Código Civil. Tudo bem? Pode acontecer uma situação peculiar. O sindicato ajuiza a ação como substituto processual. Nesse caso, vai ser interrompida a prescrição? Qual o motivo da dúvida? O motivo é o seguinte, é que o substituto processual é aquele que ajuiza a ação pleiteando direito alheio, mas em nome próprio. Essa foi a dúvida. Porque, vejam só, se o substituto processual, o sindicato, nosso exemplo, ajuiza a ação em seu próprio nome, será que vai interromper lá para o empregado, porque ele era o titular de direito? Vai, tá? O TST, na OJ 359 da SDI 1, já pacificou essa questão. Vai ser interrompida a prescrição, mesmo que a ação tenha sido ajuizada pelo sindicato na qualidade de substituto processual. Ou seja, o sindicato esteja pleiteando em seu próprio nome, sindicato.